Para o bem ou para o mal, a Revolução Francesa se tornou um marco histórico, tendo abalado as estruturas da Europa no século XVIII. Na realidade, ela não foi um evento isolado. Ela foi o resultado de uma complexa teia de fatores interligados que se desenvolveram ao longo de décadas e culminaram em um período de profunda transformação social e política que abalou os sistemas de toda a Europa. É evidente que ela teve diversas causas que impulsionaram esses acontecimentos tão transformadores. Entre eles, nós podemos relatar o próprio antigo regime com suas contradições. A França pré-revolucionária era dominada pelo antigo regime, um sistema social e político caracterizado pelo absolutismo. O rei Luís XVI concentrava todo o poder político, sem limites ou contrapesos. Nesse período, a sociedade francesa era dividida em 3 estados, sendo o primeiro o clero, a nobreza, e o terceiro estado composto por burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. No terceiro estado, a grande maioria da população carregava o fardo de impostos e obrigações feudais, enquanto os 2 primeiros estados desfrutavam de privilégios e isenções. Nesse período, a França passava por graves problemas financeiros, resultado de sucessivas guerras, gastos extravagantes da própria corte e um sistema fiscal muito ineficiente. Outra das grandes causas impulsionadoras da própria Revolução Francesa foram as ideias iluministas. Esse movimento intelectual do século XVIII defendia princípios como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, desafiando a autoridade absoluta e a ordem social tradicional. As ideias dos filósofos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau inspiraram os líderes da Revolução Francesa. Outra grande causa influenciadora da própria Revolução foi a própria independência dos Estados Unidos. A influência da independência dos Estados Unidos, ou como também é conhecida, a própria Revolução Americana, ocorrida entre os anos de 1775, segundo alguns analistas, indo até o ano de 1783, quando foi assinado o Tratado de Paz entre os Estados Unidos e a Inglaterra, o Tratado de Paris, ou também como é conhecido o Tratado de Versalhes, que resultou na independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha, serviu como modelo para a própria Revolução Francesa. A Declaração da Independência Americana, com seus princípios de liberdade e igualdade, alimentou o desejo de mudança profunda na própria França. Existem ainda muitos outros fatores conjunturais, entre eles a própria crise de subsistência. Em 1788, uma série de más colheitas provocou fome e miséria entre a população mais pobre, intensificando o descontentamento social. Em 1789, devido à crise financeira, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia representativa dos 3 estados, para tentar solucionar a crise financeira. Essa convocação foi o estopim da Revolução. Sem saber, o rei estava caindo em uma grande armadilha preparada longamente por grupos e pessoas que desejavam chegar ao poder e controlar os destinos da França e, por que não, do mundo. A situação se radicalizou profundamente no dia 14 de julho de 1789,
o povo foi às ruas de Paris e tomou a Bastilha, uma antiga prisão símbolo do absolutismo real. Esse evento marcou o início da fase mais radical da Revolução Francesa, onde milhares iriam perder as suas vidas ao longo desse processo. A Revolução Francesa foi um processo histórico complexo, resultando de uma convergência de fatores de longo prazo, como o antigo regime e as ideias iluministas, e de curto prazo, como a crise econômica e a convocação dos Estados Gerais. A queda da Bastilha representou um momento crucial na história da França e do mundo, simbolizando o fim do absolutismo monárquico e o início de uma fase de mudanças que transformariam as sociedades e, com ela, a história do mundo.